Havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, a sessão cível. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Ata da sessão por videoconferência, do dia 23 de fevereiro de 2022, bem como as atas das sessões virtuais dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho do mesmo ano. Todos aprovam? Aprovado. Falso. Registro iniciais. Boas-vindas ao juiz convocado, doutor Diego Cabral, participando pela primeira vez da sessão presencial por videoconferência da sessão cível, após a sua designação para atuar junto ao gabinete do presidente em relação aos órgãos julgadores cíveis, em substituição à juíza doutora Neise Fernandes. Seja bem-vindo, doutor Diego. Registro da ausência do juiz convocado, doutor Ricardo Tinoco, em razão do gozo de férias. E o desembargador Virgílio, que nos comunicou que não vai participar da sessão por haver firmado suspeição dos processos em pauta. Julgamentos. Nós temos 2 processos em julgamento. O primeiro, incidente de resolução de demandas repetitivas 0807-642, suscitando desembargadora Judite Nunes, suscitados Roberta Cecília Moreno Mendonça, Unimed, Natal, Unimed Brasil, advogado doutor Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda, doutor Murilo Maris de Faria, Aparecida Mendes Mafra Rocha. Relator é o juiz convocado, doutor Eduardo Pinheiro, do gabinete da desembargadora Judite. Tá. Processo em mesa, doutor Eduardo? Sim, senhor presidente. Há um pedido de sustentação oral aqui do doutor Renato Augusto de Paiva, do Maresc. Está presente, doutor Renato? Está. Presente, desembargador Vivaldo. Muito bom dia. Bom dia, Vossa Excelência tem a palavra. Sim? Desembargador, pela ordem, desculpa, é Murilo Maris, advogado da Unimed, que também é o pedido de sustentação por parte da Unimed Natal. Registrado. Doutor Murilo Maris de Faria Murilo Neto. Maris, que não constou não, mas a gente vê. Murilo... Mas nós registramos, qualquer coisa eu posso, inclusive, obter. Pois não. Então, doutor Renato Augusto tem a palavra. Deixa eu colocar meu cronômetro aqui. Muito bom dia a todos. Bom dia, desembargador Vivaldo, presidente dessa sessão cível. Eu aproveito para desejar bom dia a todos os desembargadores e juízes, né, convocados. Muito bom dia à Procuradora-Geral de Justiça, né, que aqui representa o Ministério Público, servidores, colegas advogados. Muito bom dia aos mais de 200 médicos que estão interessados diretamente nessa causa. Muitos estão assistindo a essa sessão. Né, e muito bom dia também às mais de 230 mil vidas da Unimed, que têm interesse também direto nessa causa. Colegas advogados, muito bom dia. Hoje, finalmente, estamos nesse julgamento, né, para tratar dessa demanda que tantas vezes foi discutida em tantas sessões, né, em todas as 3 câmaras, inúmeras vezes por mim. Eu represento esses quase 200 médicos, se somar todos os médicos que entraram, dá mais de 200. Né, e a gente está aqui hoje em busca de segurança jurídica. Segurança jurídica, segurança jurídica. É isso que a gente está pedindo aqui. E a segurança jurídica tem 2 sentidos, né? Ela pode ser a uniformização do entendimento do tribunal, como pode ser também a uniformização do entendimento da lei do tribunal. E é isso, esse segundo sentido, que é o entendimento da lei, que eu penso que é mais importante. O tribunal aqui precisa seguir a lei de forma tranquila, direta, que gere segurança para o jurisdicionado. E a gente não pede nada mais além disso. O nosso pleito é baseado completamente em lei e também nas interpretações do Superior Tribunal de Justiça. Então, não é uma causa nova, né? Desde muito tempo que a Unimed vem barrando o ingresso dos médicos na sua cooperativa. Isso prejudica diretamente todos os usuários da Unimed, prejudica os médicos que desejam entrar no mercado de trabalho. O direito dos médicos de entrar na cooperativa é um direito
que tem previsão constitucional e legal, a Lei 5764 de 71, prevê no artigo 4º, inciso 1º, e no artigo 29, o acesso livre e direto dos médicos. E esse já foi e é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, e sempre foi o posicionamento aqui do nosso Tribunal do Rio Grande do Norte. Então, o que a gente pede aqui, mais uma vez, é segurança jurídica. É o jurisdicionado saber que o tribunal interpreta a lei de forma direta, tranquila e aplica essa lei. A lei não é complicada. A lei é simples. A gente está falando de uma lei de 71, né, que diz o seguinte, no artigo 4º, as cooperativas são sociedades de pessoas com a forma e natureza de jurídicas próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pela seguinte característica: adesão voluntária com um número ilimitado de associados, salvo impossibilidade de técnica de prestação de serviço. E no artigo 29, fala que o ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais, preencham as condições estabelecidas no Estatuto, ressalvado o que está constando no artigo 4º dessa lei, ou seja, salvo se houver uma impossibilidade técnica. Então, o que o artigo está falando, é evidente que está falando do cooperado. É evidente que ele está falando sobre o direito do cooperado de ingressar na cooperativa. E isso já é posicionamento, inclusive, do STJ. Então, a gente vai previar por isso hoje. É isso que a gente está querendo hoje, nessa discussão, tá? desse julgamento. O princípio da legalidade é a base do nosso ordenamento jurídico. É a essência do Estado de Direito. Se o judiciário não mais privilegiar a aplicação da lei, sua função jurisdicional passa a ser sem sentido, passa a ser antidemocrática. Então, o IRDR tem a função de uniformizar o entendimento do tribunal e dar segurança jurídica, como eu já falei, para o seu jurisdicionado. Faz muitos anos que estamos nessa luta. A nossa primeira ação pelo nosso escritório, que versa sobre esse direito, é de 2014. E o número de ações para essa matéria aumentou muito quando a Unimed resolveu aumentar os valores das suas contrapartes, né, para os médicos que queriam ingressar. Também já tratamos muito sobre isso aqui. Tivemos a pandemia atrasou um pouco, né, o julgamento desse IRDR, mas hoje a gente está aqui mais uma vez querendo discutir isso. Então, qual é a importância? Né? Quais são os questionamentos que a desembargadora Judite deixou nesse IRDR? Primeiro, é possível a Unimed restringir o número de médicos em sua cooperativa? E segundo, são legais os sucessivos aumentos da cota parte? Vamos lá. Desembargador Cláudio Santos, todos os dias os noticiários mostram pessoas que ficam horas e horas diante de uma fila de espera na sala de urgência. Né? Tivemos recentemente o caso de um senhor, um avô, que perdeu o controle emocional, ele surtou na sala de urgência, de espera, né, e terminou tendo que ser contido pelo diretor do hospital, o Dr. Luiz Roberto Fonseca, né, porque ele já estava lá há muito tempo esperando e todo mundo que estava ali estava muitas horas esperando. E esse é o tipo de atendimento que a Unimed tem dado para os seus usuários. Eu mesmo já passei uma noite inteira aguardando atendimento para minha filha, tive que sair de lá de manhã. Então, é notória a realidade hoje dos usuários da Unimed, que ficam meses para conseguir uma consulta, meses para conseguir uma cirurgia, quando conseguem, né? E muitas horas numa sala de urgência para conseguir atendimento. Mas, embargador Ibanez, por que isso acontece? É simples, né? Falta estrutura credenciada. Faltam médicos. Se Vossas Excelências entrarem no site da Agência Nacional de Saúde, vão perceber que a avaliação da Unimed Natal pela Agência Nacional de Saúde tem nota 10 em saúde financeira e tem nota 5 em rede credenciada. Por que a nota 5? Porque a nota já foi 3 antes da gente ter essa judicialização, antes da gente ter essas aproximadamente 200 liminares
que concederam o ingresso dos médicos na cooperativa, a nota era 3, agora ela subiu para 5. Ainda bem, né? Mas ainda é uma nota baixa. Isso é decorrente da falta de estrutura credenciada que a Unimed tem. Né? Então, a Lei 5764/71, ela prevê expressamente a adesão livre e voluntária, com um número ilimitado de associados. Né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. A Unimed chega e diz, não, mas a gente tem sim ingresso de médicos, a gente faz processos seletivos, e os nossos critérios são objetivos. É isso que a Unimed vai alegar, que existem critérios objetivos para a seleção, e que eles abrem vagas, e que é por isso que eles vão permitir o ingresso. Quais são os critérios objetivos? Né? Qual é o critério objetivo para a abertura de vagas? O único critério objetivo, o único critério que a Unimed utiliza para a abertura de vagas não tem nada de objetivo. É simplesmente, olha, eu entendo que a gente precisa de 3 obstetras. Por quê? Porque sim. Eu já vi uma lista de vagas que a Unimed uma vez publicou, era uma lista de vagas, não era edital de convocação, era lista de vagas. E no final escreveram à mão, precisamos de mais 3 obstetras. À mão. Né? Então, um juiz, quando vê a palavra edital de convocação, ele imagina o edital do concurso que ele fez. Uma coisa séria, com todas as regras lá estabelecidas. Não é isso que acontece com os processos seletivos da Unimed. Em 2019, em março de 2019, nós tivemos um processo seletivo para ortopedia, em que eles abriram 2 vagas para ortopedia. E 11 candidatos se inscreveram. Então, você imagina que eles vão escolher 2 desses 11 candidatos. E sem ter nenhum motivo, sem justificar nada, eles resolveram abrir para os 11. Eram 2 vagas, e eles resolveram abrir para os 11. Por quê? Não se sabe. Os critérios são subjetivos. Não tem nada de objetivo nesses critérios. Então, essa tese da Unimed de que é preciso avaliar a capacidade técnica da cooperativa, essa tese não é o entendimento do STJ. O STJ, em 2010, no RESP 661-292, proveniente de Minas Gerais, o ministro Luiz Felipe Salomão, em 2010, entendeu, pacificou que o critério de avaliação para ingresso de médico não é o critério da cooperativa. O critério é o do cooperado, é o do pretendente a se tornar cooperado. Óbvio, porque a questão técnica que a cooperativa traz aqui é uma reserva de mercado. Não existe reserva de mercado como justificativa. Se você coloca um número, vamos dizer, entre aspas, excessivo de médicos na cooperativa, o que vai acontecer? A gente vai ter as pessoas tendo atendimento de saúde, mas vai ter demais e vai quebrar a cooperativa. Mas o sentido da cooperativa da Unimed é prestar serviço de saúde. Então, se você tem um excesso, digamos que os custos da cooperativa excedam as entradas, digamos assim. A Unimed faturou, no ano passado, mais de 1,2 bilhão de reais. Foi o faturamento da Unimed Natal. É o dobro da arrecadação da segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte, que é Mossoró. Eu vou repetir. Mossoró arrecada a metade do faturamento da Unimed Natal. Então, dizer que a Unimed Natal vai quebrar porque vai liberar o número de médicos que vão entrar na cooperativa, não é verdade. Por quê? Porque se o número de médicos for, digamos, em excesso, e a Unimed presta serviço demais para os seus usuários, que é a obrigação dela, quem vai pagar isso são os médicos. A Unimed vai estabelecer um pró-rata. Ela vai dividir entre os médicos o custo que se excedeu. Simples assim. Ela não vai quebrar por isso. A Unimed, qualquer plano de saúde, ele quebra por falta de usuários, por falta de clientes. E a Unimed tem um privilégio muito grande, que é o quê? Ela é uma cooperativa. Ela não paga imposto de renda. Então, desse 1,2 bilhão que ela faturou no ano passado, ela não paga imposto de renda. Imposto de renda para pessoa jurídica é no mínimo 15%. Ela não paga ISS. A pessoa jurídica paga 5% do seu faturamento. Então, a gente tem aí 20% no mínimo desse faturamento, mais de 240 milhões de reais,
nesse faturamento que ela deixa de pagar para os entes públicos. É um privilégio fiscal muito grande. Então, esses 240 milhões faz com que ela tenha condições de oferecer dar preços para os seus usuários que são melhores do que os da concorrência. E é por isso que a Unimed tem quase a metade de todas as vidas que tem plano de saúde no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem 500 mil vidas, a Unimed tem 240 mil vidas. Quase a metade de todos os planos de saúde. Por isso, porque ela é uma cooperativa, ela consegue ter esse benefício fiscal e ela consegue fazer com que se torne muito mais interessante ser usuário da Unimed. Mas, eu repito, ela não presta um serviço que seja satisfatório. A rede credenciada dela é desfalcada, é nota 5 na ANS. Então, isso precisa ser demonstrado. E ainda com relação ao argumento da Unimed de que nós temos critérios técnicos, a Unimed nunca comprovou nada com relação a critério técnico. Nada. Nunca juntou um cálculo atuarial, nunca juntou nenhuma referência documental em processo nenhum que demonstrasse qual é o critério que ela utiliza para a abertura de vagas. As vagas são pouquíssimas. Elas só abrem vagas para as vagas que têm menos interesse, que são os médicos têm menos interesse em entrar, porque são as vagas clínicas. Um geriatra tem pouco interesse em entrar na Unimed, porque ele vai passar 1h30 atendendo um cidadão, né, 1 hora e meia, né, para atender um idoso, para ganhar R$ 85 de consulta e ainda tem um retorno. Então, é óbvio que falta geriatra para a Unimed, e é óbvio que ela vai abrir vaga para geriatra. Então, quando ela abre vaga, ela não abre porque ela quer abrir, muitas vezes, ela abre porque ela precisa. A Agência Nacional de Saúde estabelece termos de ajustamento de conduta. Isso consta lá, muitas vezes, no próprio site, porque a própria Agência Nacional de Saúde é quem determina esses termos de ajustamento de conduta. Inclusive, só um parêntese, eu penso que o tribunal tem que trabalhar junto com a OAB, nós estamos à disposição para trazer o posto de atendimento da Agência Nacional de Saúde para cá, para que as pessoas consigam fazer os requerimentos físicos, né, pessoais. Isso vai facilitar muito, vai diminuir muito a judicialização. Né? E a gente teve, agora, essa questão do autismo muito forte. Tivemos a Pitaço na frente da Unimed. Então, eu penso que a Agência Nacional de Saúde tem muito a contribuir com relação a isso. Então, fica claríssimo, desembargador Amaury, né? Fica claríssimo que o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, em 2014, estava corretíssimo. Quando ele disse no RESP 1479561 que o ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar o serviço prestado pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no Estatuto. Em regra, ilimitado o número de associados. Então, ele fala também que o princípio da porta aberta, consectário do princípio da livre adesão, não pode existir restrições arbitrárias e discriminatórias ao livre ingresso do novo membro da cooperativa. Não pode a cooperativa, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ainda nesse resto, não pode a cooperativa de trabalho recusar o ingresso do novo membro com base apenas na quantidade suficiente de associados na região, exercendo a mesma especialidade do proponente. Pois que pese o princípio da porta aberta, ou seja, da livre adesão não ser absoluto, a simples inconveniência de eventual diminuição de lucro para os cooperados, que já compõe o quadro, não caracteriza a impossibilidade técnica prevista em lei, sob pena de subversão dos ideais do sistema cooperativista. Então, o ministro Ricardo Vilas Boas, em 2014, já tinha pacificado essa questão, o tribunal já tinha esse entendimento, realmente, de que o direito do médico de ingressar na cooperativa deve ser livre, porque a Unimed é uma cooperativa, tem registro na junta comercial, na junta comercial do Rio Grande do Norte, e ela funciona como uma cooperativa, desde o começo. Não há que se falar em diferença para isso. Agora, o que acontece? A Unimed é um plano de saúde. É uma cooperativa, mas é um plano de saúde. Né? E ela tem uma direção, né, que ganha honorários. Né? E esses honorários da direção têm os adicionais. Eu não sei se o desembargador Cláudio Santos nos ouve,
Mas o presidente da Unimed, ele ganha mais de 70 mil por mês. E ele ganha adicionais por hora. Cada hora trabalhada de um dirigente custa 4,5 consultas. O equivalente a 4,5 consultas. E essas horas adicionais, que contam lá nos aditivos dos dirigentes da Unimed, eles são ditados pelo prorata também. Então, não é interessante para a direção da Unimed estabelecer o prorata. A Unimed quer ter o maior lucro possível, gerando o maior valor em sobras possível, para poder também ter a sua direção, ter o maior financiamento possível. Né? Então, o que a gente vê, desembargador Vivaldo, é que dá para melhorar muito mais. Dá para melhorar muito mais o atendimento. Né? Vossas Excelências viram o problema que foi agora em agosto com relação aos autismo, né? Autismo. Então, a gente tem agora uma outra discussão. E foi isso que causou o aumento do número de ações, que foi a questão do valor da cota. A Unimed sempre aumentou a sua cota do jeito certo. O que acontece? Toda cooperativa tem uma cota. A Copimed, que é uma cooperativa que presta serviços aqui no Rio Grande do Norte, ela tem R$500 de cota. Por que é só R$500 de cota e a Unimed tem R$36 mil de cota? Por que essa diferença tão grande? Porque para a cooperativa da Copimed, quanto mais médicos tiver na cooperativa, melhor. Maior vai ser o mercado que ela vai conseguir atingir. Mas por que a Unimed quer um valor de cota tão alto? Porque ela quer que tenha o mínimo de médicos possível. Quando foi em 2012, a Unimed aumentou o valor das suas cotas de 12 mil para 36 mil. Naquela época, ela fez do jeito correto. Não havia tanta procura de médicos pela cooperativa. Ela fez isso para se capitalizar. Havia um prorata na época de quase 50%, então não era tão interessante para os médicos entrarem. E quando ela estabeleceu esse aumento, os médicos que estavam na cooperativa precisaram complementar. Então, a Unimed já fez isso do jeito certo. Ela convocou uma Assembleia Geral extraordinária, fez com que os médicos aceitassem o pagamento do complemento, os médicos aceitaram, fizeram o pagamento parcelado e aconteceu de ter isso registrado no estatuto e registrado na junta comercial. Esse é o jeito correto. Quando foi em 2018, com o novo presidente da Unimed, Dr. Fernando Pinto, ele disse para os médicos, eu vou aumentar o valor das cotas. Mas como ele fez isso? Ele não convocou a Assembleia, ele não alterou o estatuto, ele decidiu isso de acordo com o Conselho de Administração, dizendo que havia uma cláusula no estatuto, o artigo 19 do estatuto, prevendo que o Conselho de Administração tinha essa competência para fazer a alteração do valor da cota. E somente para os médicos que desejam ingressar. Então, a gente está criando duas categorias de médico na cooperativa. O médico que já está lá e tem uma cota de 36 mil, e o médico que quer entrar e vai pagar uma cota hoje de quase 95 mil reais. São duas categorias de médicos. Ele fez sucessivos aumentos. Os aumentos foram feitos sem votação, sem complementação de integralização. Tudo isso para quê? Para desestimular os médicos a quererem ingressar na cooperativa. E quem é que mais quer ingressar na cooperativa? Quem está precisando entrar no mercado de trabalho. O médico que se forma hoje, dermatologista, ele precisa da Unimed. Senão ele vai ficar 1, 2, 3 anos com o consultório dele aberto e meia dúzia de clientes, pacientes. Agora, se ele entrar na Unimed, não. Ele vai ter acesso a 240 mil vidas. E aí ele vai poder ter o trabalho dele andando, né? Ele vai poder fazer funcionar o consultório dele. Então, esses aumentos foram feitos sem respeitar o artigo 46, inciso 1º da Lei 5764 e o artigo 21, inciso 3º dessa mesma lei. Veja que a gente já está na 4ª disposição legal dessa mesma lei
que não é respeitada. Então, o artigo 46 fala que para você alterar o estatuto, você precisa de uma Assembleia Geral extraordinária. Repito, extraordinária. E não ordinária, como eles têm feito para fazer só a comunicação dos aumentos. Para alterar o estatuto, você precisa de uma Assembleia Geral extraordinária. E quando o artigo 21, inciso 3º, fala que o estatuto prevê o valor da cota. E o valor da cota não foi alterado. Não foi alterado. Quando foi em outubro de 2020, eles fizeram a conjunção lá com a Unimed Federação, aí a Unimed Federação, aí eles estabeleceram que o valor da cota era 84 mil, e, de novo, no próprio estatuto lá, na própria Assembleia, eles decidiram que era só para os médicos que desejassem entrar. Quem estava dentro continuava com 36. Então, essa alteração do estatuto também é discriminatória. Também não serve. E também não é nem a tese da Unimed. A tese da Unimed é de que eles podem fazer alteração na hora que eles quiserem, porque o Conselho de Administração teria essa competência. Mas aí, vamos falar de competência, né? O artigo 46, inciso 1º dessa lei, fala que a competência é exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária para fazer reforma de estatuto. Então, eu vou deixar claro aqui. A gente está falando de um conceito jurídico que Vossa Excelência conhece. Qual é o conceito de competência jurídica? Qual é de competência exclusiva? A gente tem José Afonso da Silva que diz o seguinte: a diferença que se faz entre competência exclusiva e competência privativa é que aquela é indelegável e esta é delegável. Então, quando se quer atribuir competência própria a uma entidade ou um órgão que possibilite, né, a delegação de tudo ou de parte, declara-se competente privativamente àquela matéria indicada. Então, o artigo 46 fala que a competência da Assembleia Geral Extraordinária é exclusiva. Não pode a Assembleia Geral Extraordinária delegar, lá no Estatuto, no artigo 19, para o Conselho de Administração, a atribuição de fazer essa determinação do valor da cota. A lei prevê isso. A própria lei da cooperativa prevê isso. Mas a Unimed insiste que o Conselho de Administração pode decidir na hora que ele quiser, sem registrar isso na junta comercial, sem alterar o estatuto. E lá na lei está dizendo, no artigo 21, inciso 3º, que o estatuto é que tem que prever o valor da cota. Então, o valor da cota ainda é de 36 mil. Aceitar os aumentos sucessivos. Daqui a pouco a Unimed vai aumentar para 150, porque a Unimed de uma pessoa prevê 150, mesmo com o estatuto dela prevendo 70. A Unimed Fortaleza prevê 150. A Unimed Recife, o estatuto prevê 30 e eles aumentaram para 120. Então, as Unimedes estão fazendo esses aumentos de forma completamente equivocada, né? Sem respeitar a lei, né? Então, a gente tem diversas previsões legais com relação à diferença de competência exclusiva para competências privativas. Eu não vou aqui cansar Vossas Excelências com isso, né? Eu quero só pontuar aqui que a Unimed do Brasil, quando foi fazer a argumentação dela nas alegações finais, concorda com a gente de que o valor da cota tem que ser o que está previsto no estatuto, né? E a Unimed Natal, quando fala do julgamento do Ceará, como se simplesmente ter tido um julgamento no Ceará já seria motivo para o tribunal copiar o posicionamento, não é suficiente. É lógico que isso não é suficiente. A gente está falando de outra Unimed, de outra situação, de outro tempo. A Unimed do Ceará, o julgamento foi em 2017. Hoje, a própria Unimed do Ceará está numa situação completamente diferente. E lá, o argumento foi muito raso, né? Ah, não, o judiciário não pode se meter nas questões da cooperativa. Então, quer dizer que se a cooperativa tiver no estatuto que para entrar precisa sacrificar um bebê, já é normal, né? Lógico que não. É óbvio que o judiciário tem total condições de fazer o controle de legalidade dos atos das cooperativas e também do seu estatuto. O seu estatuto está sendo discriminatório, está sendo arbitrário, conforme o ministro Ricardo Vilas Boas Coiva previu em 2014, está tomando essas medidas arbitrárias e discriminatórias e não está respeitando o artigo direto da lei. O que a gente está pedindo aqui é que o tribunal perceba que a lei é claríssima,
É óbvio que a lei está falando do cooperado, da capacidade técnica do cooperado, tanto é que a própria cooperativa, aí sim, aí o critério é objetivo. Quando a cooperativa ela estabelece quais são os critérios de ingresso, tem uma resolução até agora de 2021, a resolução número 10 de 2021, resolução interna da cooperativa, lá no artigo 4º, ela fala quais são os documentos que o médico precisa demonstrar para provar sua capacidade técnica de ingressar na cooperativa. Tem que ter diploma de médico, certificado de residência, comprovante de endereço, e todo o currículo e tudo mais que está lá. Ok, aí é um critério objetivo. Agora, o critério para a abertura de vagas não é nada objetivo. A Unimed não está sendo respeitosa à lei quando ela faz esse tipo de restrição. O entendimento do STJ é de que o acesso deve ser livre e ilimitado, salvo se houver uma questão expressamente demonstrada, né? Por exemplo, se uma cooperativa tem 200 pessoas dentro de uma sala, e aí querem entrar mais um e não tem espaço físico. Isso é um critério objetivo. Falta de espaço físico. Mas não é isso que acontece. Eu quero registrar também o parecer do Procurador-Geral de Justiça, doutor Eudro Rodrigues Leite, que foi brilhante no seu parecer, e ele trouxe até uma questão que é o seguinte: a exceção não pode ser a regra. A exceção não pode ser a regra. Acho que foi o Unimed Natal, não me lembro, que disse que a análise do parecer foi muito superficial, foi rasa. Não tem nada de raso. O procurador foi brilhante. A exceção não pode ser a regra. A regra deve deixar entrar, deve permitir o ingresso. E se você não permite o ingresso, mostre objetivamente por quê. Aí sim é uma exceção. Mas a exceção não pode servir como parâmetro de filtro, de não permitir o ingresso. E a procuradora, doutora Elaine, que está aqui também assistindo, leu esse parecer e concordou plenamente com o parecer do procurador. Tá? Então, essas são as minhas colocações. Eu espero que o tribunal faça justiça. Né? Nós temos um jurisdicionário de quase 240 mil pessoas esperando por esse posicionamento. Temos mais de 200 médicos aguardando por isso. Né? Muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência, como sempre. Tá? Muito obrigado e eu agradeço demais. Muito bom dia. Agradeço ao doutor Renato e concedo a palavra ao doutor Murilo Mariz de Faria Neto, que fala pela Unimed Natal. Senhor presidente, pela ordem, desculpe interromper. Eu sou o advogado Janildo Maia Azevedo, o doutor Guilherme Moreira, ele estava ativado para sustentar pela Unimed do Brasil, Confederação Nacional, e ele não vai poder fazer essa sustentação. A gente protocolou um subestabelecimento para poder representá-lo, e aí eu fico à disposição, caso Vossa Excelência queiram tirar algum tipo de dúvida e me permitir a palavra. Bom dia. Pois não, após o doutor Murilo, então concedo a palavra a Vossa Excelência. Desembargador, volto pela ordem. O regimento interno do tribunal prevê que a inscrição tem que ser com 48 horas. O doutor Janildo, ele se habilitou no processo ontem. Né? Então, eu penso que tem que ser respeitada também o regimento interno do tribunal nesse sentido. Bom, eu peço para que a redação verifique isso aí. Enquanto isso, eu concedo a palavra ao doutor Murilo, pela Unimed Natal. Está sem som, doutor Murilo. Obrigado. Estava desligado para não atrapalhar a manifestação, a apresentação do nosso amigo Renato Dumareschi. Bom dia, presidente. Bom dia, demais desembargadores, membros da seção civil. Como bem pontuado por doutor Renato, finalmente estamos diante do julgamento desse processo, desse RDR, que de fato traz a necessidade de uma definição para que se evite esse volume tão grande de demandas perante o judiciário sobre esse tema, que necessita de atenção e necessita de esclarecimento. Até porque, lendo todas as petições que o doutor Renato já apresentou e a fala dele, se traz nas demandas alguns aspectos que são controversos, que são, na realidade, distorções de algumas informações
confunde-se aí, e aí peço todas as vênias ao colega, mas confunde-se rede credenciada com médicos cooperados, demora nas urgências com ausência de médicos na cooperativa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A rede credenciada é formada pelos hospitais e clínicas e não tem relação nenhuma com a quantidade de médicos cooperados existentes ou que venham a ingressar na cooperativa. E o problema da estrutura hospitalar em Natal é notório, público e notório, todos sabemos. Contudo, praticamente todos os hospitais de Natal são credenciados à Unimed. O que existe realmente é uma demanda absurda, e nada tem a ver com a quantidade de médicos cooperados que fazem parte da Unimed ou que venham ingressar. Também há aí uma certa confusão de informação quando se diz que a Unimed teve um faturamento bilionário, sendo que, na realidade, em 2021, houve o fechamento com perda de mais de 90 milhões de reais por parte da Unimed. Então, faturamento e lucro são coisas totalmente diferentes. Além do mais, cooperativa não vive de lucro, né? Não existe, não tem fim lucrativo. Mas, para além disso, os custos médicos, os custos hospitalares e de procedimentos que a cada dia surgem não podem ser levados em consideração simplesmente o valor do faturamento, pois ele nada diz quanto ao resultado final das operadoras de plano de saúde. E também devemos esclarecer que a questão do monitoramento feito pela ANS, na realidade, quanto à questão de garantia de atendimento, a Unimed hoje faz parte da faixa 1, que é a segunda melhor faixa de atendimento monitorada pela ANS, no que se refere a atendimento, tempo de resposta e precisão desse atendimento aos seus associados. Feitos esses esclarecimentos, apenas para que a gente possa focar efetivamente nos temas que estão sendo discutidos nesse RDR, como bem pontuou o doutor Renato, nós temos duas questões. A primeira delas é a análise da possibilidade, ou na realidade, melhor dizendo, permitam-me dizer dessa forma, nós estamos analisando aqui, na realidade, os critérios que devem ser observados para se configurar a exceção ao princípio geral ou à norma geral, que é o da porta aberta, como bem colocou, repito, o doutor Renato. De fato, a norma, a lei do cooperativismo é clara ao dizer que, no seu artigo 29, que é livre o ingresso nas cooperativas, e no artigo 4º dizer que essa liberdade de ingresso ela deve ser limitada quando houver a demonstração por parte da cooperativa da impossibilidade técnica. E esse, excelências, é justamente o ponto que é o ponto que eu tenho a convicção que a fixação da tese nesse RDR será fundamental para esclarecer. Não basta simplesmente afirmar que deve prevalecer o princípio da porta aberta. Isso todos sabem, isso é aplicado no dia a dia de todos os tribunais e por todos os juízes no Brasil, quando surge essa demanda. O que se busca e o que se discute efetivamente em cada situação, e por se tratar de um RDR com fixação de tese jurídica que se aplicará não só aos 200 e poucos processos que hoje estão em trâmite, mas aos fatos futuros, o que se busca efetivamente na construção da tese é gerar uma segurança jurídica para que a cooperativa possa definir quais são esses critérios objetivos, os cooperados tenham conhecimento acerca de quais e como foram definidos os critérios objetivos e, acima de tudo, também que o judiciário possa, ao se debruçar com um eventual caso concreto, que se discuta a observância ou não desses critérios, possa ter elementos suficientes para julgar o caso concreto de forma a não gerar um volume tão grande de demandas. Bem se sabe, e isso é fundamentado, inclusive, nas próprias decisões que, eventualmente, conferem liminares ou julgaram mérito para que determinasse o ingresso dos médicos discutidos nessas ações, que portas abertas não significam portas escancaradas. E a própria lei estabelece a possibilidade dessa limitação. Então, o fato de ser uma cooperativa que tem acesso para cooperados mais livres, não importa o acesso ilimitado. Isso também é indiscutível, e todas as decisões também levam em consideração isso. Tem que se levar em consideração também
que uma cooperativa necessita não apenas da questão da prestação dos serviços, como é o caso da Unimed, em relação aos planos de saúde, aos beneficiários, mas ela necessita de uma estrutura física, empregados, locais físicos, equipamentos, controles, reservas financeiras e vários outros fatores relevantes ao funcionamento. Então, não é o cálculo ou a forma como se define a necessidade de ingresso de novos cooperados, ele não é feito de maneira comezinha ou de maneira simplificada, como faz parecer crer a parte contrária. Existe uma série de critérios, elementos técnicos. Existe dentro da Unimed um setor que ele tem a finalidade de fazer essa análise da necessidade. E isso é feito com base em dados, com base em estudos técnicos. O que pode não haver no casos concretos, em algumas situações, é que esse estudo seja apresentado de maneira plausível ou de maneira, digamos assim, facilmente observada pelos juízes, capazes de, repito, no caso concreto, se convencerem de quais seriam esses critérios técnicos. E isso decorre, muitas vezes, justamente da ausência de definição quanto a quais são esses critérios técnicos. Quais são os elementos necessários de um estudo técnico que seriam suficientes para que, diante do inconformismo de um médico que tente entrar na cooperativa, ele seja negado a sua solicitação. E para isso, nós mencionamos, em que pese o doutor Renato ter feito menção que o IRDR do Ceará é de 2017, nós trazemos também, apresentamos nos memoriais e não quisemos juntar os autos para não atrasar novamente o julgamento desse processo, mas no dia 13 de julho, próximo passado aqui desse mês, há menos de 15 dias, houve o julgamento por parte do Tribunal de Justiça da Paraíba, também sobre o mesmo tema, o IRDR, no qual se discute os critérios objetivos para o ingresso médico. E tanto o Tribunal do Ceará quanto o Tribunal da Paraíba, em análise de IRDR, não de casos meramente concretos, eles declararam de forma expressa, o Ceará destacando que não é abusiva, tampouco discriminatória e arbitrária, a exigência de seleção pública prevista no Estatuto Social de Cooperativa que opera plano de saúde. E que essa limitação e essa previsão de seleção, ela está em consonância com os artigos 4, inciso 1 e 29 da Lei 5764. Da mesma forma, o Tribunal da Paraíba diz que a limitação de número de vagas para admissão de novos membros na cooperativa não afronta o princípio das portas abertas. E aí ele traz a ressalva, justamente a mesma que o STJ julgou também no ano de 2022, em relação a um recurso especial da Unimed Sergipe, deixando claro que a impossibilidade técnica da prestação do serviço, mediante critérios técnicos e robustos avaliados pela própria cooperativa, devem atestar o prejuízo de novos associados, devendo ser demonstrado no caso concreto. E isso é um pouco óbvio, excelências. É óbvio que, para demonstrar a exceção, o ônus de provar é, de fato, da Unimed, de demonstrar esse estudo técnico. Agora, não se pode, de maneira aleatória, simplesmente se dizer que deve-se aplicar o princípio da porta aberta e todo médico formado ou que finalize sua residência tem o direito objetivo de ingressar na cooperativa médica, pelo fato de ser médico. Não se tem dúvida de que a cooperativa ela visa a prestação de serviços médicos, a serviço de plano de saúde à sociedade, mas, por outro lado, repita-se, ela tem uma estrutura administrativa que, se o ingresso desses médicos ocorrer de forma completamente descontrolada, sem critérios objetivos e sem limitações prevista na própria lei da cooperativa, o que haverá na prática é uma diminuição da qualidade do serviço. Isso foi reconhecido, como já dito, pelo STJ em decisão proferida no dia 9 de 2 de 2022, onde se levantou, inclusive, nessa decisão, de forma muito bem fundamentada pelo ministro relator, no sentido de que a ministra relatora, a ministra Maria Isabel Galotti, no sentido de que deve-se chamar a atenção que, no caso das Unimedes, não só a Unimed Natal, mas das Unimedes como um todo, está-se diante de um regime híbrido, no qual é regulamentado pela lei das cooperativas e, ao mesmo tempo, pela lei e pelos regulamentos de plano de saúde. E a junção dessas regulamentações não podem levar
ao simplismo de se considerar que as regras para ingresso de cooperados, no caso das cooperativas médicas, da Unimed Natal, sejam a mesma de qualquer outra cooperativa. E uma cooperativa, como mencionada pelo colega Renato, uma Copmed, por exemplo, na qual lá se dá uma associação para prestação de serviço, mas não há estrutura hospitalar, não há despesas relacionadas à prestação de plano de saúde, não há relação com beneficiários de plano de saúde, que é extremamente complexo, e não há a ANS, acima de tudo, regulamentando a atividade. Então, nessa decisão, no recurso especial 13.96.255, ficou claro que é um direito da cooperativa estabelecer e organizar-se através de critérios objetivos não discriminatórios, obviamente, para que haja o controle ou a definição de regras para o ingresso desses novos cooperados. E isso é plenamente válido e reconhecido. Repito, foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Ceará através de um IRDR, onde se discute exatamente o mesmo tema aqui discutido. Foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, também através de um IRDR, e foi reconhecido pelo STJ em análise de recurso especial da Unimed Sergipe, a qual nós transcrevemos e apresentamos através de memoriais distribuídos para todos Vossa Excelência. Então, Excelências, o que nós temos que definir no IRDR, data vênia, não é a aplicação ou não do princípio da porta aberta. Repito, e para concluir esse primeiro tema, o que nós precisamos definir é a forma de se obter os critérios objetivos para excepcionar o princípio da porta aberta. E é isso que se discute nos processos. E, acima de tudo, reconhecer que os critérios que estão previstos no Estatuto da Unimed e no regimento interno da Unimed são válidos. O que vai se analisar no caso concreto é se eles foram ou não seguidos e observados. Mas existem, tanto no Estatuto quanto no regimento interno, os critérios que definem essa viabilidade de limitação e de restrição. Então, a Unimed busca trazer, através da fixação desse tema, como foi feito no Tribunal do Ceará e no Tribunal da Paraíba e pelo STJ, a fixação dos requisitos para excepcionar a regra da porta aberta. E esse é o ponto central. Com um detalhe para, agora sim, finalizar o tema, de que, obviamente, muitas vezes, embora não demonstrado de forma, talvez, objetiva para análise dos juízes, mas todas as vezes que a Unimed abre um edital para seleção ou que ela deixa de abrir vagas, isso é baseado em análises técnicas, em análises numéricas feitas internamente pela Unimed. E isso é o que, muitas vezes, o que se tem, talvez, alguma dificuldade é de se transformar isso em um documento. Mas isso é apresentado nos autos dos processos e é explicado os motivos pelos quais há uma limitação. Mas, repetindo, o que nós pretendemos e o que é importante que seja definido nessa tese é que se reconheça a possibilidade da excepcionalidade definindo-se os critérios objetivos. Quanto ao segundo tema, Excelências, na realidade ele decorre de com todo o respeito e todas as vênias, até, aliás, abrindo um parênteses, trazer aqui até os parabéns ao doutor Renato, que com brilhantismo criou essa tese. Como ele disse, há alterações de valores da cota, ele mesmo mencionou, na Unimed Paraíba, na Unimed do Ceará, na Unimed de Maceió, enfim, na Unimed de todo o Brasil. Contudo, essa discussão sobre a legalidade da forma de reajuste, ela só existe no Rio Grande do Norte. Ela foi uma criação de uma tese jurídica por parte do doutor Renato, a qual, mais uma vez, parabenizo pela inteligência nesse sentido. Contudo, ela decorre de uma clara e evidente distorção interpretativa do que diz a lei de da lei de cooperativa. Ele utiliza o artigo 21, que diz que a cota deve ser prevista no Estatuto, e o artigo 46, que diz que o Estatuto deve ser modificado por meio de Assembleia Geral Extraordinária, para dizer que a previsão
do próprio Estatuto da Unimed, no artigo 19, parágrafo 2º, seria inválida, na medida em que, segundo seu entendimento, a cada ano a Unimed teria que fazer um novo estatuto tão somente para alterar o valor da cota. Quando o estatuto feito, conforme bem reconhecido por ele, nos exatos termos da norma, ele já prevê a cota de 36 mil, no seu artigo 19, e prevê a forma como vai se dar esse reajuste. Ora, é o próprio estatuto que estabelece o valor da cota e a forma como ele vai ser reajustado. E ainda mais, não somente a forma, que é por meio da decisão do Conselho de Administração, mas a periodicidade, que diz que poderá ser anual, para que evite-se o questionamento e por que ficou de 2011 a 2018 sem reajuste. Por uma questão administrativa, de análise administrativa. Aí é uma análise efetivamente interna corporis e que o judiciário não pode se imiscuir para identificar o porquê se passou algum tempo sem fazer ou porquê não é feito anualmente. Fato é que, entre 2018, houve o reajuste, o primeiro reajuste, de 36 para 55, e esses reajustes passaram a ser anuais, com base no que estabelece expressamente o Estatuto da Unimed Natal. E isso não afronta em nada o que estabelece o artigo 21 e 46 da Lei do Cooperativismo. A Lei do Cooperativismo está sendo seguido em sua inteireza. Quanto a esse aspecto, inclusive, e esse talvez seja um dos pontos mais relevantes nesse momento de julgamento da tese, é fundamental chamar a atenção para o fato de que todas as 3 câmaras cíveis desse egrégio Tribunal de Justiça, representadas por Vossas Excelências, que aqui estão, vêm, ao longo desses 4 anos, lembrando que o IRDR foi instaurado em novembro de 2018, e ao longo desse período, conforme prevê o próprio CPC, o regimento interno não impedia que houvesse a análise dos pedidos de liminares, dos pedidos de tutela de urgência, fazendo com que as ações continuassem sendo propostas, as liminares deferidas ou indeferidas, e os agravos de instrumento sendo analisados por Vossas Excelências, por todas as câmaras cíveis. E aí, Excelência, eu fiz questão nos memoriais que distribuía ao gabinete de cada um de Vossas Excelências, de trazer decisões tanto monocráticas quanto de mérito das câmaras, proferidas por cada um dos desembargadores de cada uma das câmaras cíveis, né? Então, todas as câmaras cíveis, a primeira, a segunda e a terceira, de forma uníssona, ao longo desses 3 anos, 4 anos, praticamente 4 anos, ela vem decidindo em todos os processos, ou raríssimas exceções que posteriormente foram revertidas, inclusive, mas em todos os processos, vem sendo decidido pelas 3 câmaras no sentido de se reconhecer a legitimidade e a legalidade quanto à competência do Conselho de Administração realizar esses reajustes, já que previstos expressamente no próprio Estatuto da Assembleia, da Unimed, que estabeleceu a cota originária, certo? Então, reconhece-se a legitimidade e a competência do Conselho de Administração para esses reajustes e fixa-se que o valor da cota a ser paga pelo médico que ingressou com a demanda judicial é aquela em vigor na data do ingresso da ação. Essas decisões foram proferidas pelo desembargador Cláudio Santos, não somente no agravo de instrumentos 080, 26, 86, 36 de 2019, como em todos os demais que ele foi o relator, e ainda chamam a atenção que recentemente, agora já no ano 2022, houve o julgamento da matéria por meio de apelação, ou seja, em seu mérito de forma definitiva, através da apelação cível número 081-1751 de 87.2019, relatoria do desembargador Cláudio Santos, em que, permitam-me a leitura da parte final, ficou reconhecido no voto que, no tocante ao valor da cota para ingresso na cooperativa, impende registrar que esta Corte de Justiça, ao julgar o agravo do instrumento número tal, interposto pelo Unimed Natal contra a decisão proferida nos autos de ação ordinal número tal,
entendeu pela possibilidade de majoração do valor da cota social para o ingresso de novo cooperado nos quadros médicos da cooperativa. E conclui: a cooperativa médica é, portanto, livre para estabelecer referido custo, cuja majoração restou previamente definida por deliberação da sua diretoria e em data anterior à promoção da presente ação, mostrando-se cabível exigir do demandado apelado a complementação da cota parte devida, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, já que os novos associados que estão na mesma situação se submetem ao pagamento de tal valor integral. Aqui, além de se reconhecer a legitimidade do reajuste realizado pela diretoria através do Conselho de Administração, no mérito do recurso de apelação, reconheceu-se que decidir em sentido contrário ofenderia frontalmente o princípio da isonomia, e isso é óbvio, porque o valor da cota ele não é aplicado somente aos médicos que ingressam por meio de ação judicial, mas ele é aplicado também aos médicos que ingressam administrativamente a partir do momento em que ela é fixada. Então, os médicos novos cooperados, independente de serem judicializados ou não as demandas, eles pagam o valor da cota em vigor. Repita, para que não haja confusão com a situação que o doutor Renato colocou dos médicos que já faziam parte. Estamos falando aqui dos médicos novos. E vejam bem, o doutor desembargador Cláudio Santos foi muito feliz e a primeira Câmara Civil votou por unanimidade acolhendo essa apelação. Ele foi muito feliz ao definir ou trazer o princípio da isonomia como um dos critérios para reconhecimento da legitimidade e da fixação desses reajustes, porque todos os demais médicos que ingressam pagam esse mesmo valor. Além disso, Excelência, peço também licença para destacar aqui trecho do voto do desembargador Ibanez no agravo do instrumento 080 38 35 67, que também foi transcrito nos memoriais distribuídos, em que ele reconhece a legitimidade do Conselho de Administração exatamente pela legalidade da aplicação do parágrafo 2º do artigo 19 do Estatuto. E assim ele estabelece, e assim ele vota, e aqui vota também no mérito do agravo do instrumento, acompanhado por todos os demais membros da segunda Câmara Civil. Veja bem, no voto ele destaca, quanto a esse ponto, em relação ao valor da cota parte, a segunda Câmara Civil desse egrégio Tribunal de Justiça, ou seja, não é um entendimento do relator, é um entendimento da segunda Câmara Civil deste egrégio Tribunal de Justiça, entende que há presunção de legitimidade de reunião realizada pelo Conselho de Administração que aumenta o valor da cota parte para ingresso na cooperativa, baseado no artigo 19, parágrafo 2º do Estatuto da Cooperativa, o qual dispõe, e aí o parágrafo 2º vai dispor justamente que o Conselho de Administração poderá aumentar anualmente a quantidade mínima de cotas partes a serem integralizadas pelos novos cooperados. Ou seja, o que vem sendo praticado desde 2018 é plenamente válido, tem previsão estatutária, e o que está previsto no Estatuto se coaduna perfeitamente com o que prevê a lei da cooperativa, que diz que a cota deve ser fixada no Estatuto, foi fixada 36 mil, e diz que a alteração do reajuste deve ser por Assembleia Geral Extraordinária. Contudo, o próprio Estatuto prevê, justamente para que não seja necessário a cada ano se fazer um novo Estatuto, que seria ilógico e totalmente desnecessário, prevê que o próprio Conselho de Administração, órgão deliberativo da Unimed Natal, tem a prerrogativa e a competência para realizar essas alterações. E com um detalhe, embora isso não seja exigido pelo Estatuto, o Conselho de Administração, como forma de aumentar ainda a sua, digamos assim, validade de sua decisão, ele sempre, ao decidir pelo reajuste da cota, ele leva a uma Assembleia Geral posterior para que seja analisado e convalidado pela Assembleia Geral da cooperativa. E isso foi feito ao longo de todos os anos, de 2018 até agora. Todos os reajustes foram convalidados posteriormente pela Assembleia Geral. Então, não é feito de forma de portas fechadas, visando impedir ingresso de novos cooperados, visando uma limitação de mercado. O que é feito é uma análise técnica que necessita de evolução. Veja bem que quando o Estatuto foi criado, foi criado em 2011,
Não havia o hospital da Unimed na estrutura que ele está. O hospital da Unimed está sendo reformado e vai se tornar o maior hospital do Rio Grande do Norte. Os custos disso são elevadíssimos e a cooperativa tem que buscar receitas. Mas não é esse o objetivo de fixação da cota-parte. A fixação da cota-parte é porque o médico que ingressa hoje na cooperativa, ele tem a seu dispor uma estrutura para atuar muito superior ao médico que ingressou há 11 anos, 12 anos, 13 anos, 20 anos atrás. Então, ele já ingressa na cooperativa com outra estrutura, com outra disponibilidade de atuação e com custos completamente diferentes do que 12 anos atrás. Então, Excelência, para finalizar, gostaria, inclusive, de ler novamente, ler aqui mais um trecho de uma decisão, essa proferida no agrado do instrumento 080-1441, de relatoria do juiz convocado, Dr. João Por Deus, em que ele define de uma maneira muito, muito objetiva e clara essa matéria. Ele destaca: no outro pórtico, a parte agravante alega que o aumento do valor da cota-parte estipulado no artigo 19 do Estatuto Social da Unimed dependeria de Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 21, inciso 3, 46, inciso 1, ambos da Lei 5764, não podendo ser efetivado por meio de reunião do Conselho de Administração da referida cooperativa, como ocorreu na espécie. E aí, vejam bem a análise como foi bem feito pelo relator. No entanto, entendo que o aumento da quantidade de cotas-partes, objeto da demanda, mostra-se como possibilidade prevista no próprio Estatuto da Unimed, ora gravada. Mais precisamente no seu artigo 19, parágrafo 2º, de modo que a majoração realizada por meio do Conselho de Administração se revela regular. É que, ao contrário da tese defendida pela parte agravante, considero não ter havido qualquer ato de reforma do Estatuto, o qual, para ter validade, demandaria ato da Assembleia Geral. Ou seja, reconheceu-se e foi seguido também por todos os membros da terceira Câmara Civil que alterar a cota não é alterar o Estatuto, é apenas atualizar o valor. E isso é previsto no Estatuto de forma legal, de forma plena, como competência do Conselho de Administração. Então, Excelências, não se pode deixar também de trazer a menção de que o Código de Processo Civil, em sua nova estruturação desde 2016 em vigor, ele prima pela estabilidade da jurisprudência dos tribunais e conforme destacado... Doutor Murilo, Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. Isso, estou finalizando, Excelência. Obrigado. Conforme destacado, todas as câmaras cíveis e todos os desembargadores que acompanham, os juízes convocados que a vieram a fazer parte dela, têm firmado ao longo desses últimos 4 anos esse entendimento, quanto à legalidade, quanto à legitimidade. Portanto, Excelências, conclui-se requerendo e tendo a certeza que Vossas Excelências irão fixar as teses de maneira clara, objetiva e atentos ao bom direito e ao que vem sendo discutido ao longo desse período, mantendo-se a jurisprudência em relação à fixação da tese 2 quanto à legitimidade do Conselho de Administração para reajustar os valores das cotas nos termos do Estatuto, e quanto ao tema 1, fixando os critérios objetivos que serão observados pela Unimed para a limitação de ingressos de novos cooperados. Agradeço a atenção, me coloco à disposição para esclarecimento de algum ponto de fato e desejo um bom dia e uma excelente votação a todos. Agradeço ao doutor Murilo, Marisa, e o doutor Guilherme Henrique estava inscrito para falar em nome da Unimed Brasil. Ontem, dia 26, subestabeleceu para o doutor Janildo Maia. Daí porque eu entendo que o doutor Janildo tem direito a fazer uso da palavra. Feito o esclarecimento, concedo a palavra ao doutor Janildo, pela Unimed Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, demais componentes desse colégio tribunal. Parabenizo o doutor Renato, doutor Murilo, pela ótima sustentação, foi extremamente esclarecedora e ampla, trouxe todos os pontos que devem ser levados em consideração pelos senhores julgadores. Mas não se deve deixar de levar em conta que, como os dois
doutores levaram ao conhecimento dos senhores, a importância desse IRDR é muito grande. Esse tipo de demanda ela tem sido levada aos tribunais em todo o Brasil, como o próprio doutor Murilo já informou, o próprio doutor Renato já informou também. Nós temos um IRDR no Ceará, né, que teve um posicionamento indicando que não há problema nenhum no processo seletivo e na restrição. O fato é que existe um grande critério que tem que ser levado em conta, senhores desembargadores, que é o que diz nosso artigo 5º, no seu inciso 18 da nossa Constituição Federal, que ele precisa ser avaliado em conjunto com o que está sendo julgado nesse momento. Não se está aqui, como os dois advogados bem objetivaram, o princípio das portas abertas não está sendo discutido. O que nós estamos trazendo aqui são os indicativos ordinários do processo e como vai se dar a adesão do cooperado. Então, o próprio artigo constitucional ele diz que a criação da associação é livre, a criação da associação na forma da lei de cooperativas independente da autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Bem, esse foi o mote usado pelo Tribunal de Justiça do Ceará. O doutor Renato disse que é muito simplório, que foi muito raso, mas eu acho que um preceito constitucional ele é muito forte para que você avalie as demais indicações. E os regimentos e estatutos que são criados pela Confederação, eles são válidos, eles devem ser levados em consideração e qualquer cooperado que queira entrar, ele precisa acatar o que está posto em estatuto. Ainda sobre essa discussão, nós temos também algumas vertentes antigas. Já no Tribunal de Justiça do Paraná, em 2001, nós tivemos um incidente de uniformização de jurisprudência, o 995.878, dígito 3. E ele já validava essa possibilidade do processo seletivo, adequado à entrada dos novos cooperados. E nesse julgamento, né, já ficou assentado que existia a possibilidade da existência de aprovação em seleção pública com previsão de estatuto social da cooperativa médica, como pré-requisito para o ingresso de novos médicos em seus quadros de cooperados, inexistindo afronta ao princípio das portas abertas, incutido no artigo 4º, inciso 1º da Lei 5.764/71. Ou seja, a gente já tem essa discussão ampla em todo o Brasil, mas nós também já temos posicionamentos uniformes. Eu acredito que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte também será uníssono, não porque vocês estão vinculados a qualquer julgamento de outro tribunal correlacionado, mas existe uma relação uníssona, né? Os operadores do direito, eles procuram saber de seus pares o entendimento, procuramos jurisprudências mais atualizadas, vamos ao STJ, vamos aos nossos colegas, procuramos nos unir para tentar trazer uma coadunância em relação aos julgamentos que são proferidos. Então, nós já temos um arcabouço grande, no sentido de que não há restrição ao processo seletivo, quando este está posto no estatuto da cooperativa. Não está se tratando aqui de uma situação que está se impedindo o cooperado a adentrar. Não é uma restrição, uma mitigação do princípio das portas abertas, mas uma vinculação, uma exige constitucional que recoberta a atuação da cooperativa quando ela promove no seu estatuto a formatação de ingresso dos seus cooperados através do processo seletivo, né? Temos uma decisão também que é recente, eu não vou me alongar, porque, como eu já disse, os dois ótimos advogados já explanaram muito. Eu só vou afirmar que, como o doutor Renato trouxe algumas dicções jurisprudenciais diferentes, a gente teve uma decisão do ministro Marco Aurélio Belise, no RESP 156
aliás, 1561-337, em que, em parte da sua emenda, resumindo, ele indica que a turma que entrega a segunda sessão do STJ entende que o princípio das portas abertas conectar ao princípio da livre adesão deve ser interpretado no sentido de ser possível a exigência de processo seletivo para a admissão do novo cooperado, desde que haja previsão estatutária e a condição não tenha a finalidade de restringir o acesso de forma abusiva. Então, senhores doutores desembargadores, eu deixo minha mensagem aqui, que quando proferirem o voto e discutirem aprofundados nessas questões trazidas pelos dois advogados, levem em consideração também o princípio constitucional, que não está sendo de forma nenhuma mitigado, princípios a portas abertas, e que levem em consideração também o artigo 5º, inciso 18 da Constituição, que existe uma vedação de interferência estatal no funcionamento das cooperativas. Vedação essa que não é de caráter procedimental, de caráter elevatório do procedimento que vai ser realizado entre os integrantes, a cooperativa e os integrantes que a integram. É só essa mensagem que eu tenho de dizer aos senhores. Muito bom dia. Agradeço, doutor Janildo, e concedo a palavra ao eminente relator, doutor Eduardo Pinheiro. Pois bem, senhor presidente. Eu vou fazer uma parte do resumo do voto. Praticamente O voto está disponibilizado, então Vossa Excelência fica à disposição. Só para dizer que, enquanto a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário, não faz sentido, porque na hora que é feita a cooperativa, pode sim haver o controle. Em relação que parece que há um consenso em relação às portas abertas e diferença, como disse o advogado, portas escancaradas. E no voto, sim, portas abertas, porém, conforme está no voto, foi dito também da tribuna, existe sim a possibilidade de fazer processo seletivo, tal como foi dito pelo advogado da Unimed. E o primeiro ponto, eu acredito que não tenha muita controvérsia, que seria essa, né? A questão das portas abertas, pode sim haver a possibilidade de fazer outros processos seletivos, que não seja só apenas quero entrar e, pois não, chegue, seja bem-vindo. E a outra questão, que eu acho que é de maior controvérsia, diz respeito ao valor da cota mínima. Aí, nessa parte aqui, eu defendo que seja ainda o valor inicialmente estipulado no artigo 19, né, que seria os 36 mil. Aí, só que no final das teses, eu digo que ela poderia ser convalidada por Assembleia Geral Extraordinária, certo? Esses aumentos sucessivos. Então, permite, sim, a convalidação formal em Assembleia, mas que, enquanto não formalizado esse procedimento, prevalece o valor de R$36 mil como cota mínima parte para o ingresso nos quadros da Unimed. Então, esse, em resumo, é o meu voto. Apenas acrescentando que esse processo seletivo foi muito pugnado pela Unimed Nacional, esse processo seletivo, óbvio, capaz de aferir a qualificação de candidato. E também, em outros casos de exceção, teria que também haver demonstração excepcional de impossibilidade técnica e temporária para nova admissão, a serem necessariamente comprovadas por meio de estudos técnicos divulgados com transparência, impessoalidade e atualidade. Então, esse, em resumo, é o que consta do meu voto. Pois não. Desembargador. Pois não, desembargador Cláudio. Um pedido de vista do desembargador Amaury Moura. Não é isso, desembargador? Isso. Vou ouvi-lo agora. Claro. Realmente, eu havia destacado um pedido de vista e queria exatamente discutir, não nesse momento, porque eu tenho que fazer uma releitura mais aprofundada do bem lançado voto aqui do relator, mas há uma questão que seria, como disse o doutor Eduardo, o núcleo
de todo esse debate, porque a questão das portas abertas, isso me parece que não há necessidade de maiores discussões a respeito, mas é exatamente entre a questão relação à questão da convalidação dos novos valores pelo Conselho, pela Assembleia Geral Assembleia Geral Extraordinária. E o que me chama a atenção aqui é pela proposta do relator, quando ele acrescenta que houver atualização do seu estatuto. Me parece que, e aí eu faria a indagação ao doutor Murilo, especificamente, me permite, doutor Murilo, porque o que foi dito, até onde eu percebi, na sua sustentação, é que essa matéria é submetida à Assembleia Geral, não é isso? Bom dia novamente, Excelência. Porque eu quero só para esclarecer, fixar, né? Sim. Exatamente a interpretação do artigo 19, parágrafo 2º, em confronto com os outros demais dispositivos, especificamente o artigo 21, inciso 3º do mesmo estatuto. Perfeito. Vamos esclarecer aqui como funciona. O estatuto, quando foi elaborado e aprovado, nos termos da lei, né, em 2011, ele estabeleceu no caput o valor da cota na época. Sim. Não, a pergunta e estabeleceu na mudança dessa cota mínima, é submetida depois à Assembleia Geral? Sim. Como funciona? E é isso a gente traz em todos os agravos, em todos os nossos recursos. Como é que funciona na prática? O Conselho de Administração, anualmente, fazendo as análises, as avaliações que são necessárias, estabelecem o valor da nova cota para o ano subsequente, porque o próprio estatuto prevê que tem que ser anual, e o Conselho de Administração, em todas as ocasiões em que ocorreu o reajuste, leva à Assembleia Geral para o conhecimento, obviamente, e para a convalidação. Esse aspecto de levar para a Assembleia Geral não é uma obrigatoriedade prevista no estatuto. Contudo, ela é feita cotidianamente e em todos os anos, desde o primeiro reajuste até o último, que fixou a cota atual de 94.900, ela é de forma, digamos assim, procedimental, levada para conhecimento e convalidação da Assembleia Geral. Embora, repetindo, não houvesse uma obrigação estatutária, mas é feito anualmente. E nos agravos em que nós repetidamente interpusemos, ou nas defesas apresentadas, em todas as ocasiões são apresentadas. A última, né? Porque sempre se discute o último valor. Então, em todos os processos, é apresentada a última Assembleia que convalidou e que tomou conhecimento e convalidou o valor do reajuste. Então, isso é feito de forma anual, sempre que há a alteração. Não. Muito obrigado, doutor Murilo. Eu vou manter o voto visto. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Claro, por favor, Eduardo. Eu acho que não poderia o voto vistas estar em melhores mãos do que o colega Amaury Moura, dada a importância da questão, já que a Unimed Natal para o Rio Grande do Norte, depois do SUS, representa uma instituição de alto interesse público na questão de saúde. Não tenho dúvida. Sem a menor dúvida. Eu gostaria de fazer duas perguntas objetivas. Quantos médicos cooperados existem e quantos associados existem hoje? Objetivamente, 2 números, doutor Murilo. Sem som, doutor Murilo. Desculpa, é que eu sempre tiro para não atrapalhar aqui com os ruídos externos. Médicos cooperados, 1.646. Posso só confirmar se é 46, 45? Não, tudo bem, não há problema. E usuários em torno de 230 mil também. 230 mil. Então, veja que 230 mil usuários aí, famílias envolvidas, realmente a questão, doutora Elaine, é de alto interesse público, portanto, nós temos que refletir sobre isso.
Verdade. Máxima vênia, talvez, não sei absolutamente, o doutor Eduardo Pinheiro deve ter verificado, mas realmente a questão dos efeitos dessa decisão, do consequencialismo desse entendimento, me causam uma preocupação, porque eu levo a reflexão dos presentes, de todos que assistem, doutor Eduardo, se a gente baixar para 36 mil, como é que nós vamos observar os efeitos da devolução desse dinheiro para todos os 1.646 médicos? Um valor hoje que é ao redor de R$80 mil. Todas as câmaras julgaram a unanimidade dessa questão. Uma outra questão, eu queria apenas exalar aqui minha preocupação, é que a cota parte da cooperativa, ela, pela lei, representa a expressão econômica de valor. Como achar que a Unimed hoje vale o que valia em 2012? Porque não é só ingresso, é também a retirada, é a exclusão. Quanto vai receber o médico que saiu hoje da Unimed? Quanto vai receber sua família hoje? Porque, pela lei nova, agora, a 13.097, a cota parte é um ativo. Não só do médico, mas ativo também da cooperativa. Então, vamos refletir. Se tivéssemos que fazê-lo, que eu não acredito absolutamente, como se teria isso na prática? Será que o capital da Unimed hoje seria suficiente para essa devolução? Uma outra coisa, não se trata de empresa. A cooperativa, a natureza jurídica dela é de uma associação de pessoas e que não visa ao lucro, mas sim a distribuição das sobras e também a remuneração com juros da cota parte. Talvez nenhuma máquina de calcular pudesse absolutamente chegar a esses números. Então, não foi externado pelo doutor Janildo Maia, nem pelo doutor Murilo, essa preocupação com os efeitos dessa decisão. Independentemente, eu estou de acordo com o ingresso, atendidos os critérios objetivos, eu acho que isso é pacífico. Agora, relativamente ao valor, será que essa cota parte só vale o que valia em 2012? Quem era a Unimed em 2012, há 10 anos? E os efeitos de se buscar. Olha, se nós temos aí 200 discussões na Justiça, hoje, nós vamos ter que discutir 1.646 pessoas que pagaram mais do que a Justiça deve dizer que eles pagariam. Isso é uma questão da cooperativa. O senhor está enganado, desembargador Cláudio. Nem todo mundo pagou essa cota parte de R$80 mil aí dentro. Não, pagou muito os mesmo. Associados ali, né? Pagou na época. Aí não, uma parte deles pagaram as cotas velhas. Então, mas isso não está em discussão. Com devido a bem, aí essa questão não está em discussão. Há uma observação aqui, numa citação feita pelo advogado, a respeito da decisão da terceira Câmara, que eu participei, a respeito que entendeu pela unanimidade, pela validade desse aumento. Isso não foi verdade. A terceira Câmara tem, às vezes a gente viu o advogado, não sei se por lapso ou intencionalmente, tentando fazer uma confusão com relação aos precedentes. O que à época se discutiu, porque em alguns agravos, era a possibilidade do reajuste da cota parte em virtude do período inflacionário. Teve alguns agravos que essa matéria foi discutida, e na época a Câmara entendeu, até pela essa possibilidade do relator, realmente foi o doutor João Por Deus, quando substituindo o seu gabinete, desembargador Amaury.
E nessa situação entendeu por essa possibilidade, mas que esse reajuste, inclusive por entender a validade, era bem inferior ao valor que resultou na cota-parte aumentada pela Unimed, inclusive porque, na ocasião, o desembargador, o doutor João Afonso, junto com a assessoria do seu gabinete, fez o cálculo de atualização da cota-parte referente ao período que houve essa majoração, e chegou a um valor bem inferior ao que foi, à época, aumentado o Conselho Deliberativo lá da Unimed. Então, mas isso não foram todos, foram em alguns julgados que se discutiu especificamente essa possibilidade. Então, não convalidou de forma alguma esse aumento da forma que a Unimed propôs. Senhor presidente, eu estava ainda falando, não concluí minha palavra. Conclui, excelência. Desembargador Amorim vai pedir vista, ele pode concluir. Tá, eu tenho aí mais ou menos 1 hora para concluir. É prerrogativa minha pessoal, né? 1 hora, 2, eu esperei até agora. Mas eu estou preocupado, desembargador Amilcar, não é com isso. Estou preocupado, como eu me disse, com a consequência disso. Sim. Nós temos que ter. Nesse ponto tem razão. Só fiz um esclarecimento. A ideia exata dos efeitos da nossa decisão. Então, senhor presidente, eu vou esperar. Não, senhor, os advogados já falaram, já escutei advogado demais hoje. Eu vou esperar o voto vista do desembargador Amaury e o voto está posto, mas poderei modificar. Eu estou divergindo inicialmente dessa questão aqui do valor, porque isso realmente quebrará a Unimed e trará uma parafernália terrível para a saúde pública do Rio Grande do Norte. Agora, respeitando o voto aí que está posto. Mas quanto ao restante, eu estou de acordo, senhor presidente. Pois não, desembargador. Pois não, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, pela ordem. Desembargador Amorim estava com a palavra? Pois não, desembargador Amorim. Não, apenas para manter o meu voto vista. E agradecer a intervenção do desembargador Amilcar, porque eu não estava me lembrando quando foi referido esse assunto, mas eu não tinha conseguido ainda me recordar, mas é porque eu não estava, não participei do julgamento. Obrigado pela intervenção do desembargador Amilcar. E vou manter o voto vista, excelência. Obrigado. Só lembrar que eu já apresentei um voto divergente. Senhor presidente, desembargador. Sobre a possibilidade. O desembargador Cornélio está com a palavra. Pois não. Senhor presidente, eu queria só registrar que eu já apresentei um voto divergente, parcialmente, né? Concordando com o relator nessa possibilidade da restrição do acesso aos quadros da cooperativa por meio de critérios qualitativos e quantitativos, nessa parte eu concordo com ele, mas essa parte da atualização, né, do valor da cota exigível, esses novos cooperados, eu estou entendendo como estamos decidindo atualmente, que o Conselho, né, de Administração, ele tem autorização, está autorizado pelo Estatuto a promover esse reajuste. Então, a minha divergência é só nesse ponto, empate. Nesse segundo tópico, né, da cota parte, em que ela seja fixada como é atualmente em 94.900, se eu não me engano. Pois não, doutor Eduardo. 3 observações muito simples e pequenas em relação às colocações do desembargador Cláudio Santos, que não haverá nem haveria restituição a esses 1.600. Quem seriam beneficiados seriam aqueles que judicializaram, que estão, como foi o voto que eu lancei aqui, numa apelação subjacente. E outra coisa também que o advogado falou seria a atualização. Então, em 3 anos, o valor da cota parte passou de 55 para 94 em 3 anos. Então, isso não seria uma mera atualização. Então, essa aqui, nem mesmo a própria Unimed também levantou esse risco de prejuízo em relação. Então, não haveria restrição. Poderia haver ao contrário, os que entraram anteriormente, caso poderiam ser obrigados a pagar a cota atual, seria o inverso, a Unimed iria se beneficiar, mas não se cobrará qualquer coisa, eu posso deixar até explícito no voto. E ainda tem a terceira opção que eu faço, que é a ressalva que se a Assembleia convocada, a Assembleia Geral Extraordinária convocada e validar, fica validado esse valor de 90 e poucos mil reais. Então,
é questão somente a Unimed, a direção, ajustar o procedimento dele, o estatuto, aos termos do voto. Seria apenas isso. Então, não haveria, cumprido as disposições do voto, não haveria prejuízo para a Unimed. É apenas a questão também de... Pois não, o desembargador Amaury pediu vista e vamos aguardar. Doutor Eduardo, Vossa Excelência poderia acrescentar essas belas palavras que Vossa Excelência colocou agora, porque o que eu estou lendo aqui é diferente. Então, Vossa Excelência coloca o voto de maneira líquida, como está no Código de Processo Civil, que eu lhe acompanho nesses termos. Está no final da tese. Sem a menor dúvida. Está no final da tese, diga que não devolve, que não vai ter essa briga toda, porque na realidade a expectativa me parece ser outra. A depender do voto do desembargador Amaury, eu posso acrescentar, sem nenhum problema. A gente ainda está em votação e debate. Após o voto, eu posso até me convencer do voto dele e aderir ao voto do desembargador Amaury. Com muita satisfação. Pois não. Doutor Renato, só se for questão de fato, esclarecimento. Certo. Desembargador Vivaldo, é o seguinte, o desembargador Amaury fez uma pergunta para o doutor Murilo com relação a como seria a convalidação, né, dessa votação. Na verdade, existe uma confusão aqui. O valor da cota que a Unimed está exigindo para o novo cooperado é só para me retirar, para mim já retirar. É só para o novo cooperado. Tem o próximo ainda. O valor da cota é só para o novo que quiser se cooperativar. Dos 1.646... Foi isso que eu falei, doutor Renato. Foi isso que eu falei. Não, então, deixa eu só esclarecer. O que acontece é uma coisa... O que Vossa Excelência falou, doutor Murilo, foi o seguinte, que isso é um reajuste que é votado anualmente e está previsto no Estatuto. Não foi isso que Vossa Excelência falou? Foi isso que você falou. Então, o que eu estou querendo dizer é que isso não é um reajuste. Eu indago isso é um aumento. Continuar debatendo aqui até o final. Eu indago se o desembargador Amaury está satisfeito com as colocações. Estou satisfeito, insisto e vou manter o voto visto. O debate já foi encerrado. Bom, então, vamos aguardar o voto visto do desembargador Amaury. Agora, o processo seguinte, desembargador doutor Eduardo. Segundo, senhor presidente, depende do julgamento primeiro. Depende do julgamento primeiro, não é isso? Isso. Não é isso? Exato, é na mesma linha. Está na mesma linha do IRDR. Isso. Então, vamos aguardar o julgamento do primeiro e, em seguida, julga-se a apelação civil. Né? Então, eu agradeço a presença dos senhores advogados e ordem administrativa. Expedientes, tem? Francisco? Não, senhor presidente. Não tem expediente. Sugestões, proposta da presidência também, né? Bom, a presidência faz uma moção de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pela juíza de direito, doutora Neis Fernandes, no período de sua atuação nesta sessão cível, bem como na terceira Câmara Civil, em face da convocação para exercer suas funções junto ao gabinete do desembargador presidente. Todos de acordo? Indicações e propostas. Desembargador Amaury. Não tem, senhor. Desembargador Cláudio já saiu. Doutora Ana Cláudia. Tem proposições, senhor presidente. Doutor Diego. Sem proposição, senhor presidente. Desembargador Amilcar. Desembargador Amilcar. Desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Cornélio. Sem proposição. Doutor Eduardo Pinheiro. Também, sem proposição. Bom, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.